Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas palavras sobre esse tempo, sobre a palavra de Deus, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo nesta mensagem aqui da palavra de Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 14 a 20. 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu acertar aqui direitinho para a gente acompanhar junto. 1 Coríntios, capítulo 15, pegue sua Bíblia aí para você poder acompanhar. Estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e em diante, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A palavra de Deus aqui nesse texto nos diz, em que o apóstolo, nos mostra o apóstolo Paulo, ele trazendo uma exortação ao povo de Corinto, mostrando que para aqueles que ainda duvidavam, né, da ressurreição de Jesus, porque haviam sim muitos que estavam ali duvidando que Cristo havia ressuscitado. E ele então traz nesta carta uma exortação, um chamado, né? Ele chama a atenção dos crentes daquela igreja que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E esta é a base da nossa fé. E eu trago uma mensagem hoje, é uma pergunta, dizendo por que a ressurreição de Cristo é tão importante. As crianças vão desenhar, já estão preparadas aí com o seu papel, seus lápis de cor, tá bem? Vocês vão desenhar, primeiramente, a cruz de Cristo. Nós vamos fazer os 4 desenhos do plano de salvação, tá bem? Então, você vai fazer aí a cruz de Cristo, né? Faça uma cruz, né? De um lado e do outro, as 2 outras cruzes, tá bem? Você, lembrando da cruz de Cristo, né? Sobre a morte de Cristo na cruz, você se lembra que ele morreu por nós, morreu por causa dos nossos pecados, e ressuscitou no 3º dia. Esse é o evangelho, essa é a pregação que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles crentes ali naquela igreja. E a pergunta a essa resposta, por que a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante para nós? Ela é a base da nossa fé. Eu mandei uma mensagem do WhatsApp para os irmãos, e eu comentei dizendo, hoje é o culto mais importante do ano, porque a Páscoa, ou o dia que comemoramos a ressurreição de Jesus, é o dia mais importante. A ressurreição de Cristo é mais importante por vários motivos. Primeiro, é a prova do imenso poder de Deus. Então, em primeiro lugar, acreditar na ressurreição é acreditar em Deus, é acreditar no seu poder, é acreditar que Deus realmente existe. E se ele criou o universo, se ele tem poder mesmo sobre todos os seres e todas as coisas, então ele tem poder para ressuscitar dos mortos. Se ele não tem esse poder, como os crentes lá de Corinto estavam
questionando, ele não é um Deus que nós possamos depositar a nossa fé, o nosso louvor. Foi isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali em 1 Coríntios capítulo 15. Apenas aquele que criou a vida pode ressuscitá-lo da morte. Só ele pode reverter o horror da morte. É só ele que pode remover o castigo do pecado, que é a morte. Ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar da sua absoluta soberania sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, mostra o poder de Deus. Segundo, a ressurreição de Jesus é um testemunho da ressurreição dos seres humanos. Esta é uma das doutrinas, ou a doutrina mais básica da fé cristã. Ao contrário de outras religiões, o cristianismo possui um fundador que venceu a morte, que promete que seus seguidores também vencerão a morte. Todas as outras falsas religiões foram fundadas por homens e profetas, cujo fim foi o túmulo. Como cristãos, podemos nos confortar com o fato de que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo não pôde segurá-lo. Ele vive hoje e se assenta à direita de Deus no céu. A igreja cristã, ela é viva e tem um líder, um cabeça que está vivo. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo explica em detalhes a importância da ressurreição de Cristo. Alguns em Corinto não acreditavam na ressurreição dos mortos. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo lista 6 consequências desastrosas se a ressurreição nunca tivesse acontecido. Ele fala no versículo 14, que nós já lemos, que pregar sobre Cristo seria em vão se ele não tivesse ressuscitado. No versículo 14 ainda ele diz que a fé em Cristo seria em vão. No versículo 15, que todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. No versículo 17 nós lemos que ninguém poderia ser redimido do pecado. No versículo 18, que todos os cristãos que morreram antes da ressurreição de Cristo estariam perdidos para sempre. Cristãos, no versículo 19, ele diz que seriam os mais infelizes de todos os homens. E no versículo 20, mas Cristo realmente ressuscitou dos mortos. E ele usa a palavra as primícias dos que dormem, assegurando que depois da ressurreição de Cristo, nós, os salvos, iremos segui-lo na ressurreição. Ressuscitaremos também, cada um no seu dia. A palavra de Deus garante a ressurreição do crente na vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja, no dia do arrebatamento da igreja. E essa esperança, ela é a segurança que nós temos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, como que numa canção de triunfo, ou numa poesia de vitória, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como é que esses versículos, eles se relacionam com a importância da ressurreição? Paulo, ele responde, o vosso trabalho é vão. Versículo 58. Ele nos lembra que por sabermos que vamos ser ressuscitados, nós podemos, nessa terra, sofrer qualquer tipo de perseguição, perigo, por causa de Cristo. Os versículos 29 a 31. Assim como ele sofreu, assim como milhares de mártires por toda a história sofreram, mas de bom grado trocaram as suas vidas aqui na terra pela vida eterna, a estes é garantida a ressurreição dos mortos. A ressurreição é a vitória gloriosa para todo crente
no Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e ele voltará. E nós, os que estiverem mortos em Cristo, serão ressuscitados. Aqueles que permanecerem vivos na sua vinda vão ser transformados, vão receber novos corpos glorificados, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Porque demonstra que Deus aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor. A ressurreição de Cristo, prova que Deus tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Ela garante que aqueles que acreditam em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados para a vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. As crianças agora podem desenhar aquele túmulo, né? Aquela caverna que nós vimos no vídeo, que você já viu várias vezes na escola dominical, que era o túmulo que foi colocado o Senhor Jesus, mas com uma diferença. A porta vai estar aberta e o túmulo vai estar vazio, porque Jesus ressuscitou. Eu quero continuar esse texto, essa mensagem, agora, em segundo e último lugar, com a afirmação: a ressurreição de Cristo é a coisa mais importante para a nossa salvação. Ela é a chave para a nossa salvação. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus são os fatos mais importantes para um cristão, como testificaram os apóstolos na ressurreição de Cristo, que foi o acontecimento, o principal acontecimento da sua vinda, que possibilitou todas as outras etapas para o plano de salvação, para o plano de Deus, para salvar aquele que nele crê. A ressurreição de Cristo é a chave para a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser preso lá no jardim do Getsêmani, ele prometeu, em João 14, versículo 19, ele disse: porque eu vivo, vós vivereis. Jesus ele estava explicando aos seus discípulos que ele estava prestes a morrer e que o que demonstra o seu amor por toda a humanidade. Então ele passou a dizer em João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. A morte do Filho de Deus é o passo fundamental para o plano de Deus para salvar a todo aquele que nele crê. Seu sacrifício permite a cada ser humano a oportunidade de ter os seus pecados lavados, de se tornar amigo de Jesus Cristo. E não apenas nos tornar amigo de Deus, mas também ser convidados a viver com ele para sempre no céu, como membros da família de Deus. Isso só é possível por causa da ressurreição de Cristo. Mas, embora os apóstolos tenham escutado essas palavras de Jesus, eles não podiam entender o motivo do que eles estavam prestes a assistir, que eles estavam prestes a presenciar que iria acontecer. Jesus, o seu amado mestre, estava prestes a sofrer uma morte horrível para que outros se livrassem do castigo da morte. Ele seria enterrado, mas no terceiro dia ele seria ressuscitado. Por causa da sua ressurreição, eles, juntamente com todo ser humano que se arrepende, obediente, crendo, também seriam ressuscitados a um tempo futuro. Enfim, todos vão receber a oportunidade de escolher o caminho da salvação para viverem para sempre no reino de Deus.
Depois que Jesus subiu aos céus, ele ordena que todos os seus seguidores, nós, estamos vivos, para nós irmos e pregar o evangelho do Deus ressuscitado. Nós encontramos aqui que alguns obedeceram prontamente essa ordem. Pedro começou a pregar a Cristo ressuscitado. Depois que se converterem, através do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar a todos a ressurreição em Jesus. Em Atos 4,33 diz, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles estavam tão confiantes do que tinham visto com seus próprios olhos, como diz lá em 1 Coríntios 15, verso 5, que eles estavam dispostos a morrer por aquilo. Eles sabiam que era verdade, eles sofreriam todo tipo de humilhação, agressões e mais tarde até a morte por causa do nome de Cristo. No 2º capítulo de Atos, registra que Pedro e os outros discípulos, cheios do Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, começaram a pregar. E no versículo 11, nós lemos o registro da primeira mensagem de Pedro que ocorreu naquele dia. A sua mensagem estava centrada em torno da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Versículos 22 e 23, nós lemos, a Jesus mataste, pregava Pedro, crucificando-o. Logo em seguida, Pedro enfatizou que antes que o seu corpo pudesse ser deteriorado, Deus o ressuscitou de volta à vida. Versículos 24, 31 e 32 de Atos 11. Porque ele foi crucificado por nossa causa. Por isso, nossa única e adequada resposta seria nos arrepender dos nossos pecados e entregar as nossas vidas a ele. Pedro, João, pregavam a ressurreição de Cristo. Em Atos 4, verso 7, eles dizem, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, diante de vós. A mensagem de Pedro dizia que através do poder de Cristo ressuscitado, era que os milagres estavam sendo realizados. Em segundo, o apóstolo Paulo pregava a mesma mensagem da ressurreição. O primeiro sermão registrado de Paulo foi em Atos 13. Paulo disse as seguintes palavras, e ele repete ao longo de suas cartas no Novo Testamento, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 30. Assim como Pedro, Paulo também pregava a Cristo crucificado. E essa mensagem, era esta mensagem que continha o poder de Deus. As crianças vão poder desenhar Pedro e Paulo pregando, né? Coloca aí os dois apóstolos pregando a ressurreição. Paulo nunca mudou sua mensagem. Estas são as palavras finais que lemos sobre ele. Paulo recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 30 e 31. Paulo, escrevendo aos romanos, afirma que ele tinha sido separado para o evangelho de Deus. Ele disse que o evangelho era acerca do filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com o poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela, veja aqui, ressurreição dentre os mortos. Romanos 1, versículos 3 e 4. Portanto, Paulo, ele sempre pregou a ressurreição de Jesus Cristo como sendo essencial para entender o Evangelho de Cristo. O Evangelho, a morte, a ressurreição, são importantes para entendermos a salvação em Cristo Jesus. O reino de Deus é para os crentes fiéis. Para terminar esta mensagem,
Eu quero dizer que a chave para o reino de Deus, prometido na mensagem pregada desde o início por Pedro, Paulo, por Jesus, é a ressurreição de Jesus Cristo. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, não haveria reino de Deus por vir. Não haveria rei messiânico, não haveria nem reino, nem seguidores ressuscitados para servi-lo como sacerdotes. Alguns pensam que a mensagem do reino de Deus diz a respeito apenas de vivenciar Deus em nossas vidas aqui nessa terra, mas sem uma futura ressurreição, um reino governante vindouro, e o que nos motivaria? Sem a realidade de morar no céu, seria mais uma lamentável vida humana aqui na terra, como disse o apóstolo Paulo, os mais miseráveis entre todos. Embora nós possamos experimentar antecipadamente as benesses de Deus aqui nessa terra, através da palavra de Deus, Paulo anuncia que o reino de Deus ainda está por vir e que nós vamos herdá-lo pela ressurreição dos mortos, se não estivermos vivos no dia da sua vinda, porque aí seremos arrebatados e não conheceremos a morte e, consequentemente, nem a ressurreição. Eu quero terminar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Diz assim: mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, significa morrer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na tua vitória. É Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo ressuscitado. Nossa vida sempre tem sido possível através daquele que disse que é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição tornaram possíveis a vida eterna para todo aquele que nele crê. Nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus e salvos pela sua vida, vivendo em nós, nos guiando, e intercedendo por nós. Jesus, ele vai voltar. Ele está vivo, preparando-nos lugar. Ele vai voltar para governar um reino de 1000 anos. E depois estaremos para sempre no céu com o Senhor. O Messias ressuscitado e nós, os salvos, os seus seguidores ressurretos, vão guiar os restantes dos seres humanos, aqueles que estejam dispostos ao arrependimento, para que finalmente também experimentem desta mesma transformação e imortalidade. Nunca poderemos esquecer a importantíssima e impressionante morte e ressurreição de Jesus, das primícias, foi o primeiro e depois nós. Você precisa ser salvo. Você quer saber como ser salvo? Você quer ser salvo? Em Romanos 10, verso 9, diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O plano de salvação passa por crermos na ressurreição de Jesus Cristo. E se você está me ouvindo neste momento, e você permite que o Espírito Santo
convença você do seu pecado. Eu gostaria desse momento de te orientar que você deve abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e confessar o Senhor Jesus Cristo, os seus pecados, pedir para Ele ter misericórdia da sua alma, recebê-lo como seu Salvador, que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, nós neste momento agradecemos por este culto. Agradecemos, ó Deus, porque o dia da ressurreição de Cristo é o coroar de todo o plano de salvação de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, e em Jesus Cristo torna-se o ápice naqueles 3 dias em que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Portanto, ó Pai, cremos nesta ressurreição como aquele que foi o primeiro, porque nós que somos salvos estaremos logo depois sendo ressuscitados para a vida eterna. Se há alguém ainda que está assistindo estes vídeos e ainda não é salvo, que o Espírito Santo possa convencê-lo dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. É no nome de Jesus que eu te agradeço e te louvo por este dia da Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor